Boa noite a todos. Quero cumprimentar aqui nossos convidados hoje dessa noite aqui. Dr. Volney, nosso procurador municipal, participando da live, o nosso secretário já assíduo aqui, Fernando Ritter, secretário de Saúde, e o secretário Alexandre, que é o secretário de Desenvolvimento Econômico, que está junto conosco hoje nessa live. A gente fica emocionado, né, Fernando, de assistir esse vídeo aí com todos os participantes desse vídeo aí são funcionários da prefeitura. São pessoas que trabalham nos nossos postos de saúde, trabalham nos nossos hospitais, no pronto-socorro. E a gente se emociona de ver a dedicação de todo esse pessoal, a dedicação não só dos enfermeiros, mas dos médicos, enfim, toda a equipe nossa que trabalha, principalmente nesse período, né, Fernando, que a gente tem acompanhado aí, esses 60 dias, esses 60 últimos dias, que são um período assim, de muita incerteza em alguns momentos, um período de muita dúvida, às vezes, do que a gente vai fazer, porque, às vezes, a gente se encontra numa encruzilhada que tem que tomar uma decisão ou para um lado ou para o outro, e, muitas vezes, essa decisão é uma decisão difícil, porque parece que a gente está optando por uma coisa ou outra. Na realidade, o que nós queremos aqui não é questão de optar por um lado ou para o outro. Muitas vezes, a gente tem que fazer as duas coisas andarem juntos, e, principalmente, essa discussão do que se faz pela economia, o que se faz pela saúde. Mas, graças a Deus, eu tenho a certeza de que todas as nossas decisões foram sempre pautadas principalmente na preservação da vida. Isso é o mais importante de tudo, preservar a vida, preservar todas as decisões, sempre tem esse foco. Mas, podendo também preservar um pouco da economia, esse é o ideal, porque daí tu caminha com as duas coisas concomitantes. E as nossas decisões aqui em Canoas sempre foram nesse sentido. E nunca foram decisões tomadas sozinho, monocráticas, decisões assim, eu quero fazer isso. Não tem aqui a palavra eu, sempre é nós, sempre conversando com a equipe médica, sempre conversando com os empresários, sempre conversando com os comerciantes, sempre conversando com as pessoas. Até mesmo quando nós começamos a tomar algumas decisões aqui que influenciaram na vida das pessoas. Por exemplo, quando nós tomamos a decisão do primeiro dia aqui de obrigar o uso de máscara no transporte coletivo. Foi uma decisão que eu, sinceramente, no dia que nós tomamos a decisão aqui, o outro dia eu esperei ansiosamente de manhã para ver qual é que ia ser a reação das pessoas. E a reação, para nossa surpresa positiva, foi a melhor possível. Todo mundo apoiou a ideia, sabem que essa decisão do uso de máscara é uma decisão que vai preservar muitas vidas, né? Depois nós tomamos a decisão de uso de máscara no comércio. Agora a decisão já é a nível estadual. O governo do estado tomou essa decisão, então o que veio a respaldar e veio a confirmar a decisão certa que nós tomamos. Bom, eu queria então, com esse vídeo que nós apresentamos, parabenizar aqui todos os enfermeiros e enfermeiras. Hoje é o dia do enfermeiro, né? Em nome de vocês, em nosso nome aqui, dessa mesa aqui, a prefeitura presta uma homenagem sincera e uma homenagem humilde, mas de reconhecimento. A classe de enfermeiros e enfermeiras é a que mais sofre nessa pandemia. É a que recebe primeiro o paciente, é a classe mais atingida no Brasil inteiro, né, Fernando? De contaminação. De contaminação, muitas já deram a sua vida, infelizmente, nessa batalha de 60 dias que nós estamos travando aqui, e deram sua vida num gesto, assim, às vezes, desprendido, né? Então, eu quero aqui prestar minha homenagem, em nome de todos. Eu queria uma salva de palmas aqui para vocês aqui como nossa homenagem aqui. Bueno,
Vamos aos números, né, Fernando? Como é que está a situação hoje em Canoas? Bom, boa noite, prefeito, boa noite a todos que estão aqui nos assistindo. Então, queria primeiro, antes de a gente discorrer um pouquinho sobre esses 60 dias nossos, quase 60 dias de atividades de enfrentamento ao coronavírus, eu queria aqui mostrar, então, como é que está a situação do município de Canoas, georreferenciando, né? Porque com o passar do tempo a gente vai evoluindo o processo e a gente consegue identificar por região de Canoas, né? Então, como Canoas tem 5 regiões, nós estamos hoje com 42 casos, tá? O site do Governo do Estado atualizou agora 41, já foi acabado de confirmar mais um, né? Que vai ser atualizado provavelmente amanhã ou depois ainda no site do Governo do Estado. Mas como é que está distribuído isso no território de Canoas? Isso é importante para as tomadas de decisões nossas, né? Então nós temos 6 casos na região central, ou seja, 14,3%. Na região nordeste são 13 casos, tá? Que nós temos 31%. Nordeste é lá, Guajuviras, São José, Igara, tá? Estância Velha, Olaria, mas assim, a maior concentração está no bairro Igara ali, então é importante a gente mapear isso para saber onde estão os problemas. Daí eu vou dizer o que nós da vigilância, que faz parte da Secretaria Municipal, estamos fazendo, né? Na região noroeste nós temos 7 casos, 16,7%, são os casos confirmados, né? Região sudeste, né? Nós temos 10 casos, Cita 23. O nome do bairro que às vezes as pessoas não sabem, né, Fernando? Claro, região sudeste, então é Mato Grande, Rio Branco, Fátima, tá? São essas regiões ali, região do Prata. Isso tem 10 casos na região sudoeste. Na região sudeste, que nós pegamos ali o Niterói, Nossa Senhora das Graças, nós temos 6 casos. Na região central, que nós temos tanto o centro quanto o Marechal Rondon ali, nós temos 6 casos confirmados. A região nordeste, que são 13 casos, que pega ali São José, Igara, Guajuviras, Estância Velha e Olaria. E na região noroeste são 7 casos, que pega o bairro Industrial, São Luís, Matias Velho e Harmonia, tá? Onde a gente concentra isso, né? A gente também fez a investigação de todos esses óbitos, prefeito. Nenhum tem uma relação com o outro, então são casos esparsos que tem na região, tá? Apesar de nós termos os 2 óbitos localizados no bairro Harmonia, mas também não tem nenhum tipo de relação entre eles, mas isso é para a gente ter uma noção de como é que está a situação em Canoas, né? Além disso, queria aqui colocar que nós temos ainda aguardando o resultado de 19 casos, né? Nós temos 551 casos negativos e nós temos já curado 24 casos. Acho que é extremamente importante. Isso. Bom, como eu falei no início aqui da nossa live, nós estamos completando 60 dias de ações que nós estamos, desde que nós iniciamos lá em fevereiro, com a criação do comitê para a formação do Comitê de Enfrentamento ao Coronavírus. Um problema no áudio, prefeito. Agora no início, só dessa passagem, pode falar. Vamos de novo, então? Bom, então essa foto aí é uma foto de fevereiro. Te lembra o dia, Fernando? Foi em fevereiro, foi antes ainda de a gente iniciar as atividades Isso. mais duras, foi em fevereiro. Foi o dia, final de fevereiro, né? Quando nós iniciamos a formação do Comitê de Enfrentamento ao Coronavírus. Esse comitê ele é formado por vários segmentos da sociedade de Canoas e várias secretarias que se envolvem nesse enfrentamento. E eu queria aqui relatar para vocês, fazer uma prestação de contas, mais ou menos o que nós fizemos durante esses 60 dias, para vocês terem uma ideia das atividades que nós fizemos. Bom, nós começamos com a estruturação de todo o nosso, dos nossos 4 hospitais de campanha, né? Onde nós começamos com a estruturação
a montagem do hospital de campanha da Rio Branco. Esse comitê aí é um comitê, esse hospital de campanha aí é aquele montado junto à UPA Rio Branco. São 13 leitos normais e uma UTI. Essa foto é da UTI, que é montada lá dentro do hospital de campanha. E montamos um outro hospital de campanha junto à UPA Boqueirão. Depois um terceiro hospital de campanha junto ao Hospital Nossa Senhora das Graças, e ali é 23 leitos. 22 leitos. 23, sendo 22 deles leitos normais e uma UTI. E o hospital de campanha junto ao HU, que completa então o total de leitos, 932 leitos. É a cidade mais bem preparada do Rio Grande do Sul no enfrentamento do coronavírus. Graças a esse enfrentamento que a gente tem dado uma tranquilidade para o pessoal. Né? Prefeito, é importante esclarecer para a população que esses hospitais de campanha foram montados baseado no histórico de Canoas, né? Nós sabíamos que o coronavírus ia durar vários meses e que nós chegaríamos no inverno com uma capacidade de leitos bastante complicada se a gente não tivesse essa ampliação de leitos. Então, a partir daí, nós montamos o nosso plano de enfrentamento ao coronavírus, nosso plano de contingência, que eu queria convidar todos na página da Prefeitura Municipal de Canoas. Nós temos um link onde tem as nossas 3 versões do plano, né? A versão 1, que é a versão inicial que nós fizemos lá no período de março. A versão 2, que nós já fizemos em torno de 21 dias depois, ou seja, concluímos entre o dia 15 e 20 de abril. E agora, nós já estamos com a versão 3 dessa, do plano de contingência, tá? Que está baseando todas as nossas tomadas de decisões, baseado na ciência, baseado nas evidências, baseado na evolução do isolamento das pessoas, tá? Tudo isso tem feito a gente definir isso. E aí nós apresentamos ao prefeito que nós precisamos aumentar o número de leitos pela expectativa que nós tínhamos na época. Tá? A expectativa é essa que está mudando e nos preocupando também. Então estamos, aos poucos, alterando aí as nossas tomadas de decisões baseado como tem evoluído o processo no município de Canoas, no estado do Rio Grande do Sul e no Brasil. Muito bem. Falando dos hospitais de campanha, retomando o assunto que eu estava falando antes, dos 4 hospitais, o hospital de campanha da Rio Branco, ele está funcionando já, nós já atendemos já mais de 1.000 pessoas ali naquele hospital. Evidentemente que dessas 1.000 pessoas, a grande maioria era apenas sintomas, de repente gripais e tal, mas é exatamente esse o objetivo, é que as pessoas sintam o sintoma e não entrem dentro da UPA, né? Aí eles chegam lá, encaminhado para o hospital de campanha, exatamente ali é feita a triagem, feita a medição de temperatura, ver qual é o sintoma que está. Passa pela consulta médica, né? Isso. E faz a avaliação. Tem 4 consultórios ali, né? Então faz toda a avaliação. Se for o caso, fica já baixado ali, isso, né? Durante 24 horas para fazer toda a avaliação. Confirmado algum caso, já vai direto para o hospital depois. Isso então aí. É um hospital de triagem, né, e de observação, né, Fernando? Isso. E dependendo da evolução da doença, né, prefeito, a gente vai internar mais tempo ali. Por isso que dentro do nosso plano de contingência, nos coloca agora, como a nossa região já passou de 100 casos confirmados, né, porque a nossa região é a região 8, que é a que o Estado leva em consideração também para a sua questão hoje do decreto estadual, nós já passamos de 100 casos, nos coloca na obrigação de a gente abrir o segundo hospital de campanha, né? Só para o pessoal entender, a região 8 é o seguinte, é Canoas, Monte Negro, Sapucaia do Sul, Esteio, Barão do Triunfo, Brochier, Capela, Barão do Triunfo não, Barão, Capela de Santana, Harmonia, Maratá, Nova Santa Rita, Pareci Novo, Salvador do Sul, São José do Sul, São Pedro da Serra, São Sebastião do Caí, Tabaí, Triunfo e Tupandi. São 18 municípios, né? E desses 18 municípios, só para vocês terem uma ideia, Canoas é o mais importante deles. Canoas tem 78 leitos de UTI
Evidentemente que esses 78 leitos, nem todos são para o Covid, né? Aqui tem leitos de UTI neonatal, tem... Canoas tem só 78. UTI adulto, prefeito. Só adulto aqui? Só adulto isso aí, tá? 78 UTIs adultas. Dessas 78, 50, né? 56. 56 são destinadas para o Covid, que não estão sendo usadas, evidentemente, ainda. Então, algumas delas nós, às vezes, usamos para outra enfermidade por enquanto nós não tiver com a ocupação total disso aqui. Então, Canoas tem 78 UTIs, Montenegro tem 19, Sapucaia 10 e Esteio 8. O restante das cidades, nenhuma tem nenhum leito de UTI. Então, são essas 4 cidades aqui, Canoas, Montenegro, Sapucaia do Sul e Esteio, que vão suportar todo esse esquema das 18 cidades. Isso aí. Né? Sendo que a soma de Montenegro, Sapucaia e Esteio não chega nem à metade de Canoas. Então, Canoas é o grande centro aqui de recepção desse pessoal. E aí, esse hospital da Rio Branco, então, que já fez mais de 1.000 atendimentos, faz isso que o Fernando está dizendo. Quando nós tivermos, se graças a Deus, tomara que não, a gente tiver com a lotação lotada do hospital universitário, nesse hospital de campanha não ficará mais por 24 horas, ficará mais tempo. Isso mesmo. Né? E por isso até que tem uma UTI ali para ir preservando. Essa semana nós devemos abrir o segundo hospital de campanha, que é o da Boqueirão, que começa a funcionar, que é um hospital exatamente igual a esse da Rio Branco. Também com 13 leitos, sendo um deles UTI. O pessoal diz, mas vocês já montaram, já fazem 60 dias que nós montamos hospitais e não começaram a usar. É exatamente esse o sentido de nós termos feito isso. Estarmos preparados, né, porque um hospital desse tem que botar oxigênio, tem que botar um monte de equipamento que hoje talvez não se consiga mais no mercado, né, em função da pandemia. Né? Hoje, para comprar um respirador, nem fazendo reza se consegue, porque é escasso. E a gente conseguiu então, mais 20, né, prefeito? A gente conseguiu mais 20 novos, assim, que a gente conseguiu deslocar. Isso, ali, né, nesses hospitais. Então, hoje nós estamos preparados para essa evolução. Nós agora chegamos, então, a 42 casos de confirmados de... Nem todos os 42, pessoal, é bom que se diga, estão no hospital, a grande maioria deles já foram para casa, né, já passaram do período, mas esses hospitais que nós montamos é exatamente para ir, à medida que vai evoluindo, a gente vai ocupando. Então, agora nós vamos abrir já o da Boqueirão, depois... Nós vamos abrir, prefeito, só para esclarecer, nós vamos abrir porque dentro do plano de contingência, a gente, após a nossa região atingir mais de 100 casos confirmados, nos exigia o maior número de leitos para a gente atender. Que, na realidade, não é, as decisões nossas quanto a isso aqui tudo não depende apenas de Canoas, depende desse contexto dos 18 municípios, que é o Estado que regula. Isso aí. Então, a gente está dentro da rede do Estado aqui. Então, nós abriremos agora essa semana o Hospital da Boqueirão. Começa lá o atendimento também de triagem, né? Principalmente nesse período de frio agora, começa a aparecer mais sintomas gripais. Graças a Deus, nós fizemos uma campanha muito grande de vacinação, né? A gente conseguiu superar todas as metas do ano passado. O idosos, o Fernando estava me falando, nós atingimos 126% da meta. Isso significa que vacinamos 26% a mais de idosos do que o ano passado. Isso aí. Né? Foi um sucesso a nossa campanha de casa em casa, né? Exatamente por isso que a gente atingiu essa meta. Bom, e depois, logo em seguida, quando aumentar mais um pouco, nós abriremos o do Nossa Senhora das Graças. Então, eu estava falando do hospital de campanha, que isso deu aí 932 leitos no total. Outra ação que nós fizemos significativa foi a distribuição dos kits de higiene para moradores de rua, né, no chamado consultório de rua, uma iniciativa que foi da Secretaria de Desenvolvimento Social e da Saúde, que levou kits de higiene, toalha de papel, sabonete, papel higiênico, pasta de dente, né, uma ação que teve o objetivo mais até de orientar essa população que não, às vezes, tem dificuldade para enfrentar. Bom, além da questão dos kits de higiene,
nós também fizemos uma ação muito forte na questão da higienização dos espaços públicos, né? Que é essa foto aí que aparece o cara com uma pistola d'água ali, ó, que tem água e produto bactericida, né? Antiviral. Então esse em todos os postos de saúde, nas nossas UPAs, nas nossas paradas de ônibus, a gente tem e continua ainda com essa ação de higienização. Contratamos também, nesse período, mais de 200 profissionais de saúde, né? Que são esses que estão trabalhando nas UPAs, que estão trabalhando no hospital universitário, que estão trabalhando nos hospitais de campanha. Todos eles já preparados e treinados para enfrentamento do coronavírus. Também fizemos uma reforma, praticamente atingimos agora praticamente todos os andares do hospital universitário, um hospital que, como você sabe, nós recebemos ele, quando nós assumimos, com praticamente 30%, 40% do seu funcionamento em funcionamento. Sucateado. Uma grande parte dele sucateada, andares com equipamentos canibalizados. E nós agora estamos atingindo praticamente a plenitude do hospital universitário. Uma ação que não parou nunca nesses 3 anos de reforma. Muitas vezes com o pessoal nosso, muitas vezes com mão de obra até de apenados, que é o nosso programa Recomeçar. Isso possibilita um barateamento da mão de obra, mas sempre com a qualidade. Olha só essa foto aí, que bonita, da UTI pós-operatória, né? Onde nós inauguramos, isso foi inaugurado, acho, mês passado. Mês de março. Mês de março, né? Uma UTI padrão primeiro mundo, isso aqui. Se vocês forem lá no Hospital Moinhos de Vento, vão encontrar equipamento nessa linha aqui de qualidade. Isso é o hospital universitário que nós temos hoje. A vacinação, né? Bom, nós ampliamos também, dentro desse trabalho, nós ampliamos o tempo de validade das receitas médicas, né? Para evitar que as pessoas fossem nos postos de saúde para ter que renovar a receita. Então, a gente fez essa ação da Secretaria que ampliou o tempo de validade das receitas. Fizemos uma vacinação, como eu falei antes, dos idosos, né, de casa em casa, para evitar que o idoso, que é um grupo de risco, saísse de casa, né? Então, a gente, o velhinho e a velhinha lá, que é do pessoal da minha turma, né, o Fernando, evitar que eles saiam de casa, que de repente pode contrair o vírus, né? E a gente sempre tem focado muito nessa questão do idoso, porque ele é um grupo de risco muito alto, né? A pessoa idosa pegando coronavírus, ele tem o percentual de óbitos nessa faixa etária é muito grande. Então a gente tem procurado dar toda a atenção para que ele não se exponha. Então a gente pede que não saia de casa. Nós estamos fazendo uma ação essa semana que, à primeira vista, até pode parecer um pouquinho antipática, eu queria comentar sobre isso, que é a questão do passe do idoso. Nós estamos restringindo o passe do idoso para o horário das 10 da manhã até as 16 horas da tarde. Aí muitos vão dizer, mas o vovozinho quer pegar o ônibus de manhã para... Pessoal, o horário da manhã, o início da manhã, e o final da tarde é o horário de mais movimento nos ônibus. E é exatamente nesse horário que há o contágio dos idosos. Então, a gente restringiu o tempo, não é para prejudicar o idoso, não. Pelo contrário, para preservar a saúde dele. Então, o horário agora do idoso é das 10 da manhã, o passe, até as 16 horas da tarde, que é o horário do banco. Né, que ele pode ir lá no banco para ver a aposentadoria dele, aquelas coisas todas. Mas é dentro dessa faixa horária onde não há superlotação nos ônibus. É com esse intuito que a gente restringiu o passe do idoso. Bom, então nós vacinamos aí uma faixa bastante grande de idosos. Vacinamos também os profissionais da saúde, todos eles, né, Fernando? Isso aí. Profissionais da segurança pública, Isso aí. Transporte. Doentes crônicos agora estão... E agora começa uma outra fase de vacinação, que depois eu vou comentar com vocês qual é a atuação que nós vamos fazer, que nós temos aí um programa para isso. Bom,
Fizemos um decreto de proibição do corte de energia elétrica e água durante 90 dias, né, doutor Vonei? Que é, a gente proibiu o corte. Queria até que você comentasse conosco aí para a gente poder basicamente explicar. Boa noite, prefeito, boa noite aos demais colegas secretários e as pessoas que nos assistem. Esse decreto, prefeito, ele determina a proibição do corte do fornecimento de água e energia. E o mais importante é que esse valor, isso por 90 dias, Isso. e esse valor desses 3 meses, eles deverão ser apresentados por um plano da concessionária para parcelamentos sem qualquer espécie de juro. Porque não adiantaria ficar 90 dias sem pagar e no Sim. mês seguinte ter que pagar os 90 Vem toda dias. a conta, né? Exatamente. Tá bom. Bom, depois disso, nós sempre tivemos um diálogo grande com o comércio e indústria, né? E sempre fizemos uma reunião com eles, né, o Alexandre? Então, o Alexandre pode comentar aqui conosco sobre esse diálogo que nós temos tido com o comércio aí. Acho que desde o primeiro momento, boa noite a todos, nós viemos buscando dividir essa responsabilidade com os presidentes das entidades empresariais do município. Então, essa construção se deu em diversas reuniões, ela foi evoluindo, porque nós tínhamos no nosso horizonte que nós tínhamos que estar preparados e em harmonia com o empresariado no momento da abertura, né? Quando fosse aberto novamente o comércio, nós estaríamos preparados. Então, houve um amadurecimento entre o poder público e as entidades empresariais para esse momento que estamos hoje, prefeito, que eu vou falar aqui na sequência, tá bem? Bom, então, com esse diálogo com o comércio, a gente possibilitou que a gente pudesse, aos poucos, ir abrindo algumas atividades comerciais, né? Mas sempre dentro desse padrão de segurança, com uso de máscara, com restrição de número de pessoas, com todas as normas de proteção das famílias, né? Bom, a Secretaria de Desenvolvimento Social também fez um trabalho de cadastro, né? Vocês sabem que muita gente perdeu o emprego nesse período, muitas pessoas que tinham trabalho informal de rua deixaram de exercer atividade e aí começa a dificuldade das pessoas. E a gente sempre teve aqui esse olhar de proteção das pessoas, né? E nesse sentido que a gente abriu um cadastro, a Secretaria de Desenvolvimento Social abriu um cadastro dessas pessoas que têm vulnerabilidade na renda social. E nós, praticamente, durante o mês nós aumentamos o número, quase 1.000 famílias foram cadastradas nesse programa social para recebimento de auxílio. O auxílio é um rancho que a prefeitura dá através desse cadastro que é feito no CRAS. As pessoas vão lá, preenchem uma ficha, os agentes nossos visitam a família, vê se realmente há necessidade, e aumentou de 300 para 1.500 famílias, né? Hoje nós atendemos esse contingente de 1.500 famílias, e nós vamos depois relatar o que nós vamos fazer. Outra coisa que nós nos preocupamos muito é com as nossas crianças que também já estão há 60 dias fora da sala de aula. Como nós iniciamos em março, em fevereiro, melhor dizendo, nós iniciamos a implantação do Google for Education, a Secretaria de Educação está começando a pegar alguma das ferramentas do Google for Education através dos professores e incentivando a interação entre a prefeitura, através da Secretaria de Educação, e as crianças, passando alguns conteúdos para que não perca o vínculo das crianças, né? É muito perigosa a fuga nessa idade, né, da sala de aula. Então, essa interação entre professor e aluno é muito importante. Então, a Secretaria tem usado das ferramentas do Google for Education para isso. Nós reforçamos também, na área da assistência social e na área da segurança, um reforço ao combate à violência doméstica durante esse período da quarentena. Um período onde em várias cidades do país aumentou a violência doméstica, em Canoas aqui não aconteceu isso, exatamente pela atenção que a gente tem dado nesse sentido. E a Secretaria de Desenvolvimento Social também, durante esse período,
tem reforçado o programa de atenção ao idoso na questão da alimentação, né? O rancho que é entregue de casa em casa dentro do programa de cidadania alimentar. Então, 837 idosos foram visitados, receberam o ranchinho em casa, para que também, mesma coisa que a gripe, não precisem sair de casa. O prefeito, pra buscar. só para ressaltar, na alimentação foi feita, né, uma campanha e arrecadar também 11 toneladas de alimento, né? Ah, sim, é. Que foi, Verdade. só para lembrar, que foi também distribuído pela Secretaria de Assistência Social dentro desse planejamento de atender as pessoas do CAD único. Sim. E eu me lembro que nós fizemos, inclusive, um drive-thru aqui na Isso, frente da prefeitura, né? Onde nós fizemos uma campanha de arrecadação de alimentos e produtos de higiene. Esse drive-thru aí foi um sucesso, né, Alexandre? Sim, e está programado mais um drive-thru com campanha do agasalho junto, né? Que agora, em seguida, vamos... Nós arrecadamos quase 2 toneladas de alimento aqui na frente da prefeitura. E, e o total das doações, 11 toneladas. 11 Diversas, toneladas. 11 toneladas. Tu vê. E lá no Centro Olímpico também é outra central que a gente montou. Essa central lá no Centro Olímpico já arrecadou mais de 30 mil itens de doação lá. Esses 30 mil itens compreende bambonas d'água, material de limpeza, lençóis, 2.646 lençóis nós recebemos de doação. Um troço bacana, né, tio? Nós montamos uma central de atendimento, né? Essa central de atendimento é o telefone que está aqui embaixo, que vocês podem ver. É o 3425-7681. Esse telefone é o telefone que as pessoas podem ligar para agendar. Nós vamos entrar agora na vacinação agora de outras faixas que a gente vai agora divulgar para vocês, né? Bom, fora disso, a gente trabalhou muito com economia dentro da prefeitura, reduzimos vários programas que não são essenciais nesse momento, são programas importantes, mas são programas que têm que ser deixados para um segundo momento, né? Por exemplo, festa do Dia do Trabalhador nós suspendemos, esses recursos foram destinados todos para o coronavírus. Outros eventos artísticos, culturais, infelizmente nós tivemos que suspender nesse período, né, que são um período que agora a atenção máxima tem que estar para essa questão. Nós adquirimos também, para enfrentar esse momento, 6 ambulâncias novas que chegaram para nós, e essas 6 ambulâncias já estão circulando aí na cidade, né? E ampliamos, né, a questão da vacina em casa agora. Então, que é o que nós vamos agora comentar, que o Fernando agora vai dar para nós um relato aí. O que nós vamos fazer agora com essa nova fase da campanha de vacinação? Bom, gente, nós estamos entrando na terceira fase aí da vacinação da gripe, lembrando que a gripe não é o coronavírus, tá? A vacina ela não protege contra o coronavírus, mas ela protege contra outros tipos de vírus, tá? Especialmente H1N1, que também tem causado aí vários casos de internação. Nós primeiros vacinamos os idosos, os profissionais da saúde, os profissionais de segurança, né, seguindo pelas pessoas com doenças crônicas que tinham que comprovar a existência da doença crônica, tá? E agora está sendo ampliado aí para gestantes, puérperas, que são aquelas mulheres que tiveram bebê até 45 dias, tá? E também as crianças de 6 meses a 6 anos incompleto, tá? E aí, como a nossa ação dos idosos foi de vacinação em casa, e nós pretendemos manter as pessoas em casa, então as crianças, né, serão as crianças gestantes, pessoas com deficiência, pessoas com alguma síndrome, elas serão vacinadas em casas, né? As pessoas podem ainda procurar as unidades de saúde, vacinar para quem quiser ir até a unidade de saúde, mas o que a gente quer é manter as pessoas em casa para evitar aglomeração em alguns pontos, tá, da cidade, e a gente vai varrer de novo a cidade de Canoas, vacinando todas as pessoas, inclusive dos grupos anteriores que ainda, porventura, tenham faltado, tá? Então, a gente tem se preparado para isso. Então, a partir de quinta-feira, nós retomamos as vacinações em casa para crianças de 6 meses, prioritariamente 6 meses a 6 anos incompleto, tá? As gestantes
pessoas com deficiência ou com alguma síndrome, elas podem ligar para o nosso telefone, o 3425-7681, que nós iremos colocar na nossa lista. Tem um grupo, uma equipe volante que vai fazer as vacinações em casa, e eu vou pedir aí a colaboração de todos, que não é ligar e no outro dia a gente vacinar. A gente vai formar grupos, né, por região, e vamos lá vacinar, tá? Mas a pessoa, se quiser, ela procura a unidade de saúde para fazer a sua vacina, que também vai estar aberto. Nós também estamos programando para o final do mês 4 drive-thru, tá? Serão locais específicos na região, na cidade de Canoas, um por quadrante, que nós estaremos fazendo, tá? E estaremos dando os maiores detalhes nos próximos dias aí de como é que vai funcionar, né, prefeito? Isso aí. Todas essas ações que nós vamos fazer agora, vacinação das mães de recém-nascidos, vacinação das gestantes, das pessoas com deficiência, das crianças de até 6 anos incompleto, de 6 meses. Todas essas ações, elas têm um objetivo, de não expor as mães e as crianças ao contágio. Então, da mesma maneira que nós fizemos a vacinação com os idosos, nós também vamos fazer com esses grupos agora. Nós vamos em casa. Aquelas crianças, principalmente, as crianças, nós vamos fazer a vacinação rua por rua, como nós fizemos com idosos. Nós vamos passar na rua com as equipes, as crianças vão para frente da casa e a gente vacina. A gente sabe que a criança, ela tem que ter uma atenção um pouquinho mais diferenciada na vacinação, porque ela tem medo, né? Então a gente vai fazer essa vacinação de casa em casa com as crianças. Mas as crianças que tiverem algum problema, como por exemplo, as pessoas com síndrome de Down, as crianças que têm alguma especialidade, pode telefonar para esse número que está ali embaixo, 3425-7681, e a nossa equipe vai se deslocar até a casa ou local indicado, né? Nós vamos dar toda a atenção para que não haja nenhum problema de exposição, para que não haja nenhum perigo. As mães não precisam ficar preocupadas de tirar o seu filho de casa, expor eles ao risco. O telefone vai estar à disposição de vocês para todos esses casos. Nós vamos tentar atingir o máximo possível de crianças rua por rua, porque o número de crianças é tão grande quanto o de idosos, né? Não tem como fazer todos com agendamento. Mas esses casos especiais, ligue para esse telefone, a gente vai agendar, vai na casa fazer a vacinação. Assim como é agendado também para as grávidas, para as mães que tiveram parto até 45 dias, né? Isso aí. Tudo através de agendamento, com o objetivo de preservar a vida, né? Bom, Alexandre, quais as medidas do decreto de hoje? Vamos entrar então agora no decreto, né, o Volney começa. Doutor Volney. Me permite, por gentileza, assim, está havendo uma pequena dificuldade de compreender o decreto estadual que foi editado domingo. Sim. E também a alteração que nós promovemos hoje, né, através do decreto 120, que é para compatibilizar com o decreto estadual. O que acontece? Os decretos anteriores do Estado, eles estabeleciam, além de normas gerais, o que podia e não podia funcionar. A partir do decreto estadual 55.240, que foi publicado no Diário Oficial domingo, o decreto não mais estabelece o que pode e não pode. Ele se baseou em 4 eixos, 4 bases. O que é? Instituiu o sistema de distanciamento controlado, ele instituiu medidas sanitárias permanentes para o transporte, definiu atividades consideradas essenciais e estabeleceu norma para funcionamento da administração pública estadual. Pois bem, quando ele instituiu o sistema de distanciamento controlado, que o secretário depois pode ser um pouco mais minucioso, ele jogou para dentro dessas tabelas, né, exatamente as informações que nós precisamos saber para o que pode funcionar, isso, qual é o limite de ocupação do ambiente de trabalho, tanto para trabalhadores quanto para clientes, qual é o modo de operação, se pode ser presencial, se é teletrabalho, se é pegue leve, e quais os protocolos que cada uma das atividades deve seguir. Sendo bem objetivo, um dos grupos que foi estabelecido pelo sistema de distanciamento, por exemplo, alojamento e alimentação. Se nós queremos saber que tipo de atividade pode funcionar, nós vamos trabalhar com base nas bandeiras. Se nós tivermos numa bandeira amarela, tem um elenco
de atividades, um elenco de atividades que pode funcionar e com as suas limitações. Isso. Canoas, vamos exemplificar. Canoas está classificada nessa semana com a bandeira laranja. Laranja. Então, no ramo de alimentação, não pode funcionar buffet. Buffet O não buffet pode. não pode funcionar. O service, aquele, né, o autosserviço não pode. É. Somente pode funcionar restaurante à la carte ou prato feito. É. Serviços, e aqui eu vou chamar... O buffet, eu almoço todo dia aqui pela redondeza da prefeitura, aqui, né? Aham. Eu vou pessoalmente ali. O buffet, ele pode ser feito da seguinte maneira, que é aonde eu almoço ali hoje. Hoje eu almocei ali na Galeria Sonepar. O que é feito? É colocado, está ali o buffet posto, é colocado uma fita a mais ou menos 1 metro de distância, a pessoa aponta para a atendente serve o prato. Sim. Não é o cliente que vai até o buffet. Ele descaracteriza o buffet. Que daí descaracteriza Exatamente. o buffet. Ou seja, pode ser colocado, mesmo assim, aquelas várias comidas ali naquele, mas a pessoa não pode chegar perto. Por que não pode chegar perto? Porque normalmente as pessoas chegam perto, pegam o talher para se servir, a Certo. outra vem atrás e pega o talher também, já é um perigo de contaminação. Sim, Ou conversam, mesmo com máscara, sai alguma coisa que cai em cima da comida, então é para evitar exatamente isso. Né? E nessa linha, então, onde é que está o grau de dificuldade, né? Os decretos anteriores, tanto estadual quanto do município de Canoas, eles diziam, isto pode funcionar de tal forma. E ele deixou de dizer. Agora, o fato dele deixar de proibir lá no texto do decreto, não significa que está autorizado. Eu vou pegar um exemplo clássico aqui. Nós tivemos várias consultas hoje a respeito de cultos e missas. Cultos e missas. O decreto estadual anterior, assim como o decreto 115, no artigo, acho que o 6º, no 7º, não me falo a memória, ele permitia a realização de cultos e missas com até 30 pessoas. Isso. Nós hoje, pelo decreto 120, revogamos aquele artigo. Então, pode acontecer de qualquer sorte o culto? Não. Nós viemos para cá, no grupo serviços do controle, do sistema de controle de distanciamento controlado, ele prevê a situação de missas e serviços religiosos. Estando na bandeira amarela, que é a mais branda, é com 25% do público. Isso. No caso da bandeira laranja, que é de Canoas, mantém-se 25% do público. Agora atentem, se eventualmente Canoas passar para a bandeira vermelha, é fechado, restringe. Tá bem. Então, Mas assim, é basicamente queria, isso. Eu queria só... É que é complicado para as pessoas, Valnei, elas pegarem a tabelinha do decreto nosso e dizer, olha, tem que se remeter ao decreto estadual. Aí elas têm que entrar no site, e muitas pessoas não têm condições de entrar, Sim. olhar tem que escolher a cidade, eu sei porque Sim, é complicado. demoradinho, aí tem que escolher a cidade, aí abre Canoas, aí olha lá, Canoas é a bandeira laranja, daí depois tem que ir lá, qual é a atividade, tem que saber, tem 12 atividades, ele tem que escolher uma das 12. Então, eu sugeriria que nós colocássemos essas bandeiras nossas no nosso site. Eu vou pedir para o pessoal colocar no site, que daí as pessoas, em vez de consultar as bandeiras do Estado, que é mais... complicado, para nós que estamos acostumados aqui, às vezes a gente se atrapalha um pouquinho. Imagina aquela pessoa que não tem conhecimento. Hoje eu recebi a ligação de um pastor, que ele me ligou e disse, olha, Busato, eu não consigo saber se está permitido o culto ou não está. Né? Por quê? Porque ele olhou no decreto, o decreto está revogado, as 30 pessoas. Aí o pessoal ficou na dúvida, pode fazer o culto ou não pode? Pode. Na bandeira laranja é permitido o culto desde que não ultrapasse a 25% da capacidade estipulada no plano de incêndio. E isso é interessante, prefeito, porque a bandeira, né, a cor da bandeira, ela vai ser atualizada semanalmente, né, secretário? Semanalmente. Então, vamos dizer, hoje nós estamos na bandeira laranja e tem regras para a bandeira laranja. Na semana que vem, se nós passarmos para a amarela, que é mais branda, as regras serão outras. Isso. Então é interessante colocar no nosso site sintetizada só a cor da bandeira. Só a cor da bandeira, né? Porque daí se mudar a semana que vem, a gente muda todas as bandeirinhas. O que tu queria falar, Fernando? Sobre essa questão das bandeiras, então, para resumir, a definição das bandeiras, ela se dá por basicamente 2 critérios, tá? Um critério que envolve a taxa de contaminação da população, que tem 3 grupos de indicadores, né? Sendo o primeiro com 4 indicadores, o outro com 1 e o outro com 2 indicadores, tá? Isso tem pontuação de 50%. E uma taxa
que é a capacidade que o sistema tem de absorver as pessoas que precisam de atendimento, tanto em leitos clínicos quanto em leitos de UTI. Então nós estamos fazendo a nossa parte, tá? A população está fazendo a sua parte, por isso nós estamos na bandeira laranja, tá? Lembrando que a bandeira laranja são daqueles 18 municípios que o prefeito já falou aqui, então nós precisamos dessa integração e nós vamos fazer reuniões, né, prefeito? Isso. Com esses municípios para a gente poder se manter o máximo possível na laranja e evoluir para amarela. O que nós não queremos é evoluir para vermelha e a gente trabalhar preventivamente as ações. Isso. O objetivo nosso aqui, a gente sempre trabalhou com esse objetivo, da segurança. Então, toda abertura do comércio que houve de uns dias para cá, pessoal, as pessoas ficam preocupadas, agora abrir o comércio, vai tudo por água abaixo que foi feito, porque nós passamos 40 dias fechados. Não, nós estamos seguindo o mesmo... Quem estabelece o que pode abrir, o que pode fechar, é o governo do estado, não é o município. Nós estamos regulados pelo decreto estadual, que é esse que o Volney apresentou das bandeiras. Nós estamos classificados aqui como bandeira laranja. Se os nossos casos aqui evoluírem muito e crescerem, a gente vai para vermelha, que daí é mais restritivo ainda. Ou se não evoluir, melhorar, a gente vai para a bandeira amarela, que é menos restritivo. Hoje, se a nossa região fosse só Canoas, nós estaríamos na amarela, porque nós temos 78 leitos aqui de UTI, né? Não temos ainda um número de casos, eu acho que nós não temos 30% de ocupação para os casos de Canoas, nós estaríamos na amarela, mas como o conceito das bandeiras é de solidariedade, ou seja, um município ajuda o outro, e nós estamos dentro desses 18 municípios, e é a nossa obrigação humana de ajudar as pessoas, né? Então, se tiver um doente aqui, em Nova Santa Rita, nós vamos acolher em Canoas, porque está dentro da nossa região 8, né? São 18 municípios. Esse é o conceito. Tem municípios que não tem nenhum leito, então nós vamos ajudar. Dessas 18 regiões, tem apenas 4 cidades que têm leitos de UTI. Canoas, Montenegro, Esteio e Sapucaia. Só essas 4 cidades têm hospitais para acolher essas pessoas. Então, essas 4 cidades vão acolher as outras 14, né? São 18 cidades. E Canoas é o maior centro dessa aí. Nós atendemos, via de regra, nós atendemos 156 municípios. As pessoas têm que saber isso. O sistema de Canoas atende 156 municípios. Então, é grande. Sim, perfeito. E dentro dessa sua linha, de justamente, o Fernando também colocou, de nós ficarmos na bandeira vermelha, ficarmos na bandeira laranja, não avançarmos para a vermelha, ou até retroceder para a amarela, que seria avançar, né? Seria avançar. Teria que avançar, né, Isso. secretário Alexandre? Então, foi nesse sentido que nós fizemos hoje a seu pedido. Eu participei da reunião com todos os empresários da SIX hoje, dividindo com ele essa responsabilidade, Exatamente. né? Para que o município continue, né, com o comércio aberto, mesmo que com uma porcentagem dele, né? É necessária a colaboração, a integração e o envolvimento de todos. Foi muito bem recebido, o senhor foi muito elogiado por todos os empresários da cidade, pela maneira como o senhor vem conduzindo todo esse processo, né? Em diálogo permanente com eles, né? Tudo que é possível e é sugerido pelas entidades de classe, sendo viável, a gente tem acolhido. Mas chegamos num momento, prefeito, que antes nós já fizemos 1.200 vistorias, né? Por denúncias nos nossos fiscais. Amanhã eu e o secretário Rita temos às 11 horas reunião com os fiscais de novo. Como muda periodicamente os decretos, a gente tem que estar atualizando os fiscais e tirando algumas dúvidas que ainda existem nele, porque ele é complexo mesmo, né? E dessas 1.200 vistorias que nós fizemos, algumas foram notificadas na reincidência. Só que agora, com a abertura do comércio um pouquinho ampliada, não está mais tão restritiva, né? Vários outros segmentos hoje estão abertos. Nós passamos por uma outra fase de fiscalização também. Nós mudamos o nosso decreto, prefeito. E hoje, o nosso decreto, nós criamos 3 níveis de penalidade: a leve, a média e a alta. Para nós sermos mais efetivos com aqueles que não estão nessa sintonia, né, de se proteger e proteger a cidade. Então, né, a penalidade leve é a multa, a penalidade média é suspensão e a grave é a interdição do estabelecimento.
Tá ali, tá tudo dentro do E nosso nós decreto. vamos ser muito rigorosos, pessoal. A gente não vai ter nenhuma concessão. Se tiver colocando em risco a saúde das pessoas, vai ser aplicada a penalidade que tem que ser aplicada, né? Se for o caso de interditar, nós vamos interditar, porque nós temos agora aqui a responsabilidade com a vida das pessoas. A gente está abrindo o comércio, mas com responsabilidade de todos colaborarem. E aí entra a colaboração do empresário, entra a colaboração da pessoa que está na rua. O uso de máscara hoje é obrigatório em todos os lugares pelo decreto estadual, não é mais nós agora que estamos exigindo, agora é o governador baixou o decreto, o uso de máscara é em todos os lugares, abertos, fechados, né? Então a restrição e a fiscalização vai ser muito rigorosa. Sim. E dentro dessa linha sua de não haver aglomeração e nós mantermos o nível que nós estamos mantendo, mesmo estando ao lado de Porto Alegre, onde é um epicentro, ao lado de Novo Hamburgo, que é outro epicentro, Canoas está numa situação confortável em virtude da conscientização, né, tanto dos empresários como dos seus habitantes aqui. E nesse sentido de continuar, né, com a vacinação do idoso, protegendo o idoso, nós, em conjunto com, né, uma proposta sua, que foi amadurecida pelos empresários, nós estamos fazendo agora também um rodízio, né, de tabela de horários de diversos setores da nossa cidade. Qual é o objetivo da tabela de horários? O objetivo da tabela de horário é exatamente não haver acúmulo de pessoas numa determinada hora do dia. O que a gente tem percebido? Um acúmulo muito grande de pessoas de manhã, nos bancos, nas filas dos bancos. Então foi feita uma tabela com vários horários que nós vamos mostrar para vocês agora aqui, uma por uma. Ali, agora pode falar. Terceiro bloco, que é o que são os bancos, né? Tem a Caixa Federal está abrindo às 8 e encerrando às 14, mas fica regulado das 8 às 16. Os bancos em geral, das 8 horas às 16. Não abre antes das 8 e nem pode estar aberto depois das 16. É exatamente para que às 16 as pessoas saiam e vão para casa, né? Depois, serviço de edifícios, né? Portarias, trabalho em edifícios, das 8 às 17. Né? Atacados das 8 às 20. Serviço de atacados. O cartório, que é o quarto grupo, o cartório em geral, das 9 horas às 17 horas. Serviço de escritório, de apoio administrativo e outros serviços, também das 9 às 18. Atividade financeira, seguros, serviços relacionados, também das 9 às 18 horas. Lotéricas. Né? Aí, ainda dentro desse grupo, as lotéricas, então... Isto. Comércio de veículos automotores e motocicletas. Das 9 às 19. Restaurantes de rua. Os restaurantes de rua, prestem atenção, das 9 às 24 horas com aquela recomendação. Cliente entra no máximo até às 11 horas da noite, até às 23 horas. E tem que fechar impreterivelmente até às 24 horas. Próximo grupo? O próximo grupo, o E. Sim. Agenciamento e locação de mão de obra, seleção. Sim. Né? Atividades imobiliárias. Imobiliárias. Comércio varejista em geral. Tá, mas o imobiliário, das 10 às 18 horas. Sim, das 10 às 18 o grupo E.
E o comércio varejista. Agora, esse é outro segmento importante para o pessoal prestar atenção. O comércio em geral, as lojas, né, de rua, das 10 horas da manhã às 19 horas no máximo. Então, comércio não pode abrir antes das 10 horas da manhã até às 19 horas. E shoppings, as praças de alimentação abrem às 11 horas e fecham no máximo às 21 horas. Isso. Com exceção, né, do próprio shopping que abre às 12 e encerra às 20. Sim. E do ali. O shopping, então, né? não abre de manhã. Abre ao meio-dia e encerra no máximo às 20 horas. Isso. Com exceção do mercado que funciona no anexo, né? O que supermercado. tem horário livre do o supermercado, né, tem chefe? horário livre daí. E É. a praça de alimentação que abre uma hora antes, às 11, e fecha uma hora depois, às Isso. 21. Mais um setor, o H, das 15 horas às 24, transporte, armazenagem e correios. Não, o H. Ah, o Sim, segundo turno. é o Tá, segundo tá certo. turno, né? Tá bom. Isso, já aqui já estamos no segundo turno, né? E E depois horário livre. isso. Horário livre, quem? As agências de viagens, operadoras turísticas e serviços de reservas, as indústrias que nunca fecharam no nosso município. Não, e as indústrias nem tem como estabelecer horário, porque tem indústria que trabalha 2, 3, 4 turnos, né? Então, não tem como. Por exemplo, uma Petrobras, não tem como ela parar de noite, porque senão as caldeiras, nada... Eu já trabalhei lá, já fui funcionário da Petrobras, sei como é que funciona. Então, tem que trabalhar... aí tem vários turnos. As academias, quando é muito restritivo, e nós restringimos muito aqui, né, nas normas aqui no município também. A academia agora é 25% da capacidade. Sim, a 25%, então ela começa muito cedo mesmo, né? Tem Antes algumas do pessoas horário. fazem bem cedo, né? E outras bem tarde também. E Então, por quê? Porque são atividades de preparo físico, de saúde. Por isso que está permitido, né? Os supermercados que nunca fecharam também, né? Sempre Também, estiveram mesma abertos. coisa, aquelas recomendações de leitura de álcool gel, As farmácias, temperatura. Bom, os serviços essenciais, né? postos de combustível e óticas e outros serviços que já estavam, né? As óticas, fica bem claro aqui, óticas que trabalham com óculos de grau. Degrau. E eu deixei claro uma recomendação sua hoje para o empresariado, o seguinte, tudo se modifica praticamente toda semana, né? E até todos os dias. E nós estamos abertos aqui, se tiver alguma sugestão, né? Isso. Que a gente consiga absorver e que for válida, né? A gente está pensando junto, a cidade está, né, interativa hoje, estamos todos conectados, né? Para nós sair dessa pandemia aí unidos. O secretário, eu comentava aqui com o secretário Fernando Ritter, é que na verdade tem toda essa metodologia, todos esses cuidados, mas na prática, a gente vai mudar a cor da bandeira para melhor, ou seja, vir para amarelo, para vermelho, de acordo com o comportamento da sociedade. Isso. Em todos os segmentos. Que É diga isso. Nada disso que a gente está fazendo, se não houver colaboração da população, vai dar certo. Não vai dar Mas, certo. graças a Deus, a gente tem percebido uma adesão da população. Eu tenho andado nas ruas, as pessoas todas de máscara. A população de Canoas, graças a Deus, tem correspondido isso. É claro, a gente ainda tem um que outro caso. Nós temos o telefone para denúncia, né? Se algum caso a população perceber, se tiver algum comércio fora dessas normas, se tiver algum evento de festa. Infelizmente, ainda não é permitido atividades esportivas como futebol, porque são esportes de contato, né? Não é permitido eventos de shows, né? Aglomeração de pessoas. Infelizmente, nós estamos passando por uma pandemia, né? Isso as pessoas têm que ter consciência. É um vírus que tenha ocasionado muitas mortes, é um vírus com contágio muito agressivo, muito grande, e que nós temos que tomar todas as precauções. Prefeito, uma última colocação. Hoje, na reunião com os empresários, eu falei que a cidade está sendo renovada, né? Os asfaltos estão sendo renovados, a cidade está toda limpa, justamente esperando o retorno, né, da saída dessa pandemia, o retorno, né, do comércio, estão deixando a cidade linda, né, para que quando volte, né, acabe essa pandemia, a gente volte à vida normal já com uma cidade linda. As obras né? que a gente está fazendo, elas têm um único intuito, é de deixar uma cidade melhor, né? O asfalto renovado, a praça limpa. São 90 quilômetros de asfalto, né? Para não proliferar exatamente doença, né, e nós não ter contágio. E eu acrescentaria ainda, né, prefeito, as ações que nós estamos fazendo de preparar a clínica da criança,
tá? A Clínica da Mulher, a Isso. reforma do HPS, são todas ações que vão ficar permanentes Sim, isso no fica um município legado, de Canoas. não é só para esse momento. Né? Não, não. A gente- Clínica da Criança é uma clínica maravilhosa. Quem foi lá é só elogios, atendimento de primeiro mundo, né? Então é isso, pessoal. Eu queria agradecer a vocês. Nós nos estendemos hoje, que era muito assunto, né? Já são 8h30 da noite. Eu quero agradecer a todos vocês, agradecer aqui à mesa, ao Dr. Volney, que é o nosso procurador do município, que tem o homem das leis, né? Que elabora e corrige. O Fernando Ritter, que tem se dedicado exaustivamente a essa causa, é o secretário mais exigido nesse período, evidentemente, né? O Alexandre, que é o secretário de Desenvolvimento Econômico, né, que faz essa interação com o comércio, e a todos vocês, né, que de uma maneira ou outra colaboram para que dê certo as atitudes que nós estamos fazendo. Muito obrigado, boa noite a todos e, se Deus quiser, nós vamos sair dessa.